Esse trecho é extraído do livro do Apocalipse, capítulo 22, que é o último capítulo do livro. O livro do Apocalipse é uma obra de literatura apocalíptica do Novo Testamento da Bíblia, atribuído ao apóstolo João. Ele relata suas visões e revelações sobre o fim dos tempos e a nova criação. Descreve também a visão de um rio puro de água da vida, que flui do trono de Deus e do Cordeiro, e a árvore da vida que cresce em ambos os lados do rio. Essa árvore produz 12 frutos diferentes e suas folhas são para a saúde das nações. Descreve também que não haverá mais maldição e o trono de Deus estará presente. Os servos de Deus o servirão, terão o nome de Deus em suas testas e verão seu rosto. Não haverá mais noite, pois o Senhor Deus será a luz que os guiará, e eles reinarão para sempre. João é informado por um anjo que essas palavras são fiéis e verdadeiras, e que Deus enviou o anjo para mostrar essas coisas aos servos de Deus. O capítulo continua dizendo que o tempo está próximo e que algumas pessoas que são injustas vão continuar a praticar injustiças. Isso achei interessante, enquanto os justos serão justificados e os santos serão santificados. Deus se auto-refere como Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o princípio e o último. Promete vir em breve e trazer recompensas para cada pessoa de acordo com suas ações. O trecho também menciona que aquele que guarda os mandamentos terão direito à árvore da vida e poderão entrar na cidade pelas portas, enquanto aqueles que praticam o mal e a mentira serão excluídos. Jesus enfatiza que enviou seu anjo para testemunhar essas coisas nas igrejas e afirma ser a raiz e a descendência de Davi, a estrela da manhã. O trecho conclui com aquele que dá testemunho dessas coisas, afirmando que Jesus virá em breve, expressando sua expectativa e desejo que isso aconteça. Na verdade, segundo Newton, ele refere que esse Apocalipse tem muito mais hebraísmos do que o Evangelho de João. Ele diz que o livro foi escrito mais ou menos na época em que João deixou a Judéia e teve conversas com gregos asiáticos. Diz que haviam muitos falsos apocalipses atribuídos a vários apóstolos e profetas, o que indica sobre a existência de ser o Apocalipse um livro autêntico, senão não haveria falsificações, é óbvio. Segundo o relato de Newton, havia apocalipse de Pedro, de Paulo, Tomé, Estevão, Elias, Cerinto. Parece que havia uma conexão entre João e os apóstolos, porque há muito conteúdo do livro do Apocalipse que estão também contidos nos livros de alguns dos apóstolos, que não seja ele, como por exemplo a Epístola de Pedro. Também no livro dos Hebreus, Paulo também fala alguma coisa do Apocalipse. Inclusive se refere com termos muito parecidos. Tais alusões em Hebreus, por exemplo, fala do sumo sacerdote no tabernáculo celeste, o qual é simultaneamente sacerdote e rei, como era Melquisedeque. Essa similaridade parece que ambos estavam conectados no livro do Apocalipse, senão não teria como eles repetirem as mesmas coisas. Por exemplo, quando fala de Deus como sendo afiada espada de 2 gumes, a terra cujo fim é ser queimada, supostamente pelo lago de fogo. Termos também que você encontra em Hebreus e na Epístola de Pedro é sobre a questão do testemunho do Monte Sião, da Jerusalém Celeste, a grande assembleia, os espíritos dos justos que se tornarão perfeitos, etc. Existem também informações sobre o novo céu, a nova terra, o novo reino que não pode ser abalado. O termo também, a revelação de Jesus Cristo, muito similar ao Apocalipse, o sangue de Cristo como cordeiro que foi imolado desde o princípio do mundo, a construção espiritual do céu. Isso significa que tanto Pedro quanto Paulo conheciam o conteúdo do Apocalipse, ou talvez os termos do Apocalipse já fossem comuns na época.
E ele me mostrou o rio puro da água da vida, claro como cristal, que vinha do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, e de um lado e de outro do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto a cada mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. E não haverá mais maldição alguma, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. E eles verão o rosto dele, e o nome dele estará em suas testas. E ali não haverá mais noite, e não terão necessidade de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E ele me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Eis que logo venho. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E quando eu as ouvi e vi, prostei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrava estas coisas. E ele me disse: olha, não faça isto, porque eu sou um companheiro servo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E ele me disse: não seles as palavras da profecia deste livro, porque perto está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, seja ainda justificado. E quem é santo, seja ainda santificado. Eis que logo venho, e minha recompensa está comigo, para retribuir a cada um, assim como for sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados os que guardam os mandamentos dele, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas de fora estarão os cães, os feiticeiros, os pecadores sexuais, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar testemunho destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e descendência de Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem o ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu também dou testemunho a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente logo venho. Amém. Sim, vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.